Oi, pessoal, que bom estar aqui de volta com vocês para gravar um novo episódio do nosso podcast Conversa Vascular. Esse é um podcast que está disponível no nosso canal do YouTube chamado Varizes em Pauta. É um podcast onde a gente fala sobre saúde vascular, varizes, tratamento de varizes. E nós somos as médicas do grupo HP da clínica Ellen Pessoni. Somos especializadas no tratamento de varizes sem cirurgia. Como é que tá aí, pessoal? Vamos apresentar para todo mundo conhecer o nosso podcast, o nosso grupo. Doutora Karine. Prazer, sejam muito bem-vindos de volta. Doutora Bruna. Muito bom estar de volta, pessoal. Doutora Juana. Sejam bem-vindos. E hoje a gente tem uma convidada especial, não é, Ellen? É isso aí. Já pode contar? Hoje a gente vai falar sobre obesidade, menopausa, como isso influencia a sua circulação. Porque nós não somos só um pedaço do corpo, não é só uma perna e não é só uma varize, nós somos um todo. E as varizes acometem em 80%, 90% mulheres. Então é muito importante a gente discutir esse momento tão importante para a mulher, que é a menopausa, e como isso influencia nas varizes. Então esse é o tema hoje do nosso podcast: menopausa, varizes e obesidade. E a gente tem uma convidada muito especial e a doutora Juana vai apresentar ela para a gente. Ela já é autoridade no assunto há 17 anos. Ela tem residência e formação em clínica médica e endocrinologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ela tem também uma pós-graduação em nutrologia oncológica e terapia nutricional pela Associação Brasileira de Nutrologia. Ela é médica da Oncoclínicas e ela tem experiência há mais de 12 anos em consultório de endocrinologia, tratamento de obesidade, alterações hormonais e metabólicas. Sabe quem é a nossa convidada de hoje? Lívia Dyer. Fala um pouquinho pra gente sobre você. Oi, gente. Primeiro eu quero agradecer pelo convite. É uma honra a gente estar aqui junto. Mulheres falando sobre mulheres, né? Mulheres estudando sobre mulheres e querendo trazer mais benefício, mais qualidade de vida pra gente, que literalmente só a gente sabe que são nossas lutas, nosso dia a dia. Então, assim, eu me sinto muito honrada de ver todas vocês preocupadas em trazer mais qualidade de vida, mais saúde para nossas queridas mulheres aí juntas hoje. Nós vamos fazer um debate bem interessante, espero que todo mundo goste. Com certeza. E eu já quero começar perguntando para você, é verdade que na menopausa é mais difícil perder peso? Essa é a pergunta de milhões, né? Assim, primeiro eu acho interessante a gente definir menopausa, né? Para botar em parte do que a gente vem falando, né? A menopausa é uma coisa que todas as mulheres vão passar, né? Então, é um problema real com soluções reais, né? Então, assim, 90% das mulheres vão entrar na menopausa em torno de 45 a 55 anos, a média hoje em dia é em torno de 51 anos. E existem as exceções que são de menopausa precoce, a falência ovariana precoce e alguns casos de cirúrgico, que a gente tem que dar importância também, não posso esquecer dessa parcela, apesar de ser a minoria. Lívia, mas o que é a menopausa precoce? A menopausa precoce é considerada quando está fora desse intervalo que a gente considera fisiológico. Então, ela é definida abaixo dos 45 anos de idade e abaixo dos 40 a gente define como uma falência ovariana precoce, que acaba entrando numa mesma seara, isso é uma definição mesmo científica, né? Então, abaixo dos 45 anos a gente encara como uma menopausa precoce, já não seria na idade fisiológica dela acontecer. E aí existe tratamento e atenção específica, né? Um pouquinho diferenciada. Aí, voltando à sua pergunta inicial, é sobre a dificuldade de perder peso, né? Realmente tem. Só que, assim, independente dela ou não, o avançar da doença, a gente tem uma dificuldade de redução de peso, né? E isso todo mundo percebe, né? A gente vê essa questão no consultório: eu como a mesma coisa, eu continuo fazendo exercícios e agora eu ganho peso, e isso é uma realidade, né? Então, assim, à medida que a idade avança, realmente vai ficando mais difícil a redução de peso por inúmeros fatores fisiológicos, endocrinológicos e relacionados ao metabolismo mesmo. Tem uma redução do metabolismo, existem alterações hormonais, existe até
alterações mesmo do comportamento social daquela pessoa, que às vezes era muito mais ativa e está menos. Só que, especificamente em relação à menopausa, a gente também encontra modificações, né? Então, assim, o estrogênio, ele tem aquele fator protetor, ele tem essa capacidade de transformar o corpo feminino num corpo feminino que é com um padrão de acúmulo de gordura mais no quadril, mais no bumbum. É só a gente, assim, eu sou apaixonada por hormônio, assim, a transformação que o hormônio traz, né? Então, assim, fica muito fácil da gente enxergar a alteração numa puberdade, uma menina virar mulher. Então, assim, ali eu acho que fica nítido o poder do hormônio, o poder do estrogênio. Você vê uma menina e ela se transformar numa mulher. Ali a gente consegue definir muito bem a ação do estrogênio no corpo, né? Então, quando a gente perde essa ação do estrogênio, a gente vê que aumenta um depósito de gordura abdominal mesmo. Então, assim, aquele depósito que durante a sua fertilidade, a sua produção de estrogênio normal é mais no quadril, ele passa a ser mais centrípeto, mais abdominal, mais visceral. E com isso vem não só os malefícios estéticos, mas as outras alterações que a gente encontra cardiovasculares, né? A gente sabe que a gente perde esse efeito protetor do estrogênio justamente por essas alterações. E o que provoca esse aumento de cintura? Não é só porque você vai perder roupa ou porque você vai mudar de número, né? Isso traz outras consequências que a gente tem que ter igual atenção. Então, pode aumentar a resistência insulínica, pode favorecer o surgimento de diabetes, a gente perde aquele fator protetor do estrogênio em relação ao infarto. Hoje, continua sendo a principal causa de morte nas mulheres pós-menopausa, o infarto, a doença cardiovascular. Exatamente. Sabe, você me lembrou agora de um professor que eu tinha de ginecologia. E ele fazia quase que um mantra com a gente, para a gente saber, a gente entender o que acontecia com o risco cardiovascular da mulher pós-menopausa. Porque o estrogênio é um fator protetor para a mulher, é um fator protetor de infarto. Depois da menopausa, ela se iguala ao homem. E aí o risco dela fica alto. E ele fazia com a gente esse mantra. O que acontece com a mulher depois dos 50 anos? Aumenta o risco cardiovascular. Ela se torna igual ao homem porque ela perdeu a proteção dela, que era o estrogênio. Acabei de me lembrar disso, porque ele falava tanto sobre isso. E é exatamente isso. E estatisticamente, na verdade, antes da menopausa, né, na idade pré-menopausa, é muito maior a mortalidade em homem cardiovascular. Na pós-menopausa, esse risco fica tão evidente que chega a ser maior na mulher do que no homem nessas fases. E com o avançar da medicina, com os estudos, hoje em dia a gente entende as alterações metabólicas que fazem esse processo acontecer. Então, assim, além de ter essa preferência do acúmulo da gordura visceral, que causa síndrome metabólica, né, que é muito bem conhecida, com resistência insulínica, com aumento da glicose, com surgimento da inflamação, além disso, a gente perde uma função maravilhosa do estrogênio, que é de vasodilatação, e manter a elasticidade do nosso endotélio vascular, que hoje a gente sabe que é praticamente um órgão, né, que produz, secreta hormônios, secreta substâncias tão fundamentais ali para essa prevenção. Então, além de todas essas alterações, existe diretamente essas ações da privação de estrogênio. Então, aquele perfil de colesterol, da oxidação do LDL, que a mulher tinha uma vantagem, a gente perde. Aquele depósito de gordura que era mais estético, mas não promovia risco cardiovascular, passa a existir porque não é mais aquela proporção ginecoide, é uma proporção mais androide, que se assemelha mais ao homem. Então, assim, é um ponto que merece muita atenção, porque, de fato, todo mundo vai ter, né? É só chegar a essa fase da vida e, assim, você que está entrando nessa fase, não deixe de buscar ajuda, né? Porque, ultimamente, principalmente, a gente tem esses benefícios muito evidenciados, né? De prevenção de risco cardiovascular, de uma melhora extrema da qualidade de vida que a gente tem que dar atenção, né? Qualidade de vida não é uma coisa pequena, tem que ser valorizada. Então, sintomas que, além de trazerem risco, tiram sua qualidade de vida, requerem toda a atenção, e eu acho que a gente está em crescente em relação ao tratamento e a atenção a essa mulher, que eu acho que muito tempo ficou essa questão do tabu, pouca gente falava, tinha uma coisa de mistério, de vergonha ali envolvido, que não faz sentido nenhum, porque hoje em dia, por exemplo, provavelmente mais de 1/3 da população feminina está no climatério, na menopausa, na pós-menopausa. Então, não faz sentido nenhum a gente não estudar, não debater, não trazer trabalho e informação sobre isso. Então, resumindo aqui para quem está nos ouvindo, né? A mulher na menopausa, ela tem uma queda dos hormônios, seja o estrógeno, a progesterona, e essa queda dos hormônios, ela leva a algumas consequências, que uma delas é esse ganho de peso, por causa desse aumento da gordura mais na região abdominal,
uma queda do metabolismo e até alterações comportamentais, né? Como você falou também, como a ansiedade, a depressão, que acaba auxiliando também nesse fator. E outra dúvida muito frequente também, Lívia, é sobre reposição hormonal. Eu acho que é um tabu que a gente tem que quebrar e a gente tem que conversar aqui um pouquinho sobre isso. A gente tem alguma pergunta relacionada a isso? Eu acredito que sim, hein? Antes da gente falar da reposição hormonal, eu queria perguntar, porque assim, a gente sabe que todas essas alterações que a gente tem é um boom de hormônio na menopausa que vai sendo alterando, altera o corpo da mulher como um todo. E qual que é a relação disso em específico para as varizes, que é o que a gente mais escuta no consultório? Ali pode, a privação pode ter esse enrijecimento das artérias que a gente falou, consequentemente pode trazer, até vocês têm até mais prioridade em falar isso, né? Assim, o enrijecimento dos vasos e esse aumento da gordura abdominal também tem influência. A obesidade, o ganho de peso, aumenta aquela resistência periférica. Então, assim, se você tem uma doença pré-existente, ela pode ser exacerbada, ou o surgimento daqueles vasinhos incômodos, até pela perda da elasticidade da pele também, alguns que não eram visíveis podem ficar mais visíveis. A própria redução da massa muscular, né, que a gente vê um processo de redução do ganho de massa muscular, mesmo você fazendo, e se você não fizer atividade física, ainda pior. Então, essa redução da bomba ali muscular que a gente tem pode agravar doenças vasculares também, né? Como é que vocês vivenciam isso no consultório? Vocês notam essa alteração? Sim, tem uma piora importante das varizes nesse período, é uma queixa muito frequente, a grande maioria das nossas pacientes estão nesse período de menopausa. Então, a gente vê tudo isso que você falou aí. Então, tem uma perda desse tônus, desse vaso. Isso leva a uma dilatação. A variz nada mais é do que uma dilatação daquele vaso que ela perde a função dela. Então, a gente vê isso muito frequente. Fora a alteração da bomba muscular, a perda de massa óssea, de massa muscular mesmo, que dificulta esse retorno venoso. E a retenção de líquido, né, que acontece muito nesse período da menopausa e também favorece esse processo de piora das varizes. E é legal a gente deixar claro também para as nossas pacientes, porque muitas vezes elas acham que são só as alterações hormonais. E como você está explicando, não é só isso. A gente tem a alteração de dieta, a perda de tônus, a alteração da própria pele, e tudo isso é um conjunto, né, que acaba piorando. E a gente dá o destaque para as varizes por isso. Por isso que para as mulheres de menopausa a gente recomenda muito, mulheres em geral, né? Pessoas em geral, mas as mulheres em menopausa principalmente, o exercício físico. Porque o exercício físico ele vai tentar lutar contra tudo que a menopausa acaba causando naquela mulher. Então, ele vai fortalecer a musculatura, vai melhorar a massa magra, vai ajudar na perda de peso. E, querendo ou não, quando a gente faz exercício, a gente libera hormônios, né, neurotransmissores, enfim, que vão ajudar na sensação de bem-estar. Porque outra coisa que, às vezes, acaba vindo junto com a menopausa é um estado um pouco de depressão, de desânimo. Então, ele ajuda a lutar contra isso tudo, né? O exercício físico é fundamental. Mas uma coisa importante que eu tenho notado são pacientes em tratamento, que já vinham fazendo tratamento das suas varizes. E aí, quando vão chegando perto da menopausa, aquele tratamento não é mais tão eficaz. Às vezes, ela nem percebe que ela está entrando na menopausa. Os sintomas que ela está tendo são sintomas leves, mas as alterações hormonais e sistêmicas, elas já estão acontecendo. E aí você começa um tratamento e não vê um resultado tão rápido quanto deveria, mas ela já está nessa faixa etária. E aí o que a gente faz? Procura o seu gineco ou o seu endócrino, porque provavelmente tem algo sistêmico acontecendo no seu organismo, provavelmente uma alteração hormonal que está dificultando você ter esse resultado. E quando ela começa a equilibrar isso, essas alterações, começa a fazer a reposição adequada, começa a fazer a atividade física, muda a alimentação, a gente consegue casar o resultado do tratamento de varizes. Então, o seu auxílio pra gente, ele é muito importante. Ellen, isso é muito importante você falar, porque o que acontece? A indicação de tratar a menopausa é a menopausa sintomática, mas a gente precisa definir o que são esses sintomas. Muitas das mulheres passam por isso, eu não tive nada, eu não senti nada. E, na verdade, elas só não conheciam que aquilo era um sintoma relacionado à menopausa. Então, assim, o que a gente observa hoje em dia? Os sintomas podem começar 5 anos antes, às vezes 7 anos antes da
da menopausa, porque a menopausa ele é um diagnóstico retrospectivo. É quando você teve a última menstruação há 12 meses atrás. Então, mesmo eu sabendo, tá tudo me indicando que você está entrando em menopausa, a gente só categoriza aquilo como diagnóstico 12 meses depois. Eu não vou te deixar 12 meses sofrendo, às vezes até mais do que esses 12 meses. Então, o que é interessante a gente informar, né? Trazer essa informação. Muitos dos sintomas são atribuídos eu tô cansada, eu trabalho muito, é assim mesmo, eu tenho múltiplas funções, esse mundo está muito agitado mesmo. Então, assim, são mulheres com um sono muito prejudicado, porque 3 horas da manhã acordam super acesa, o que está acontecendo? E aí, olha, 3 horas da manhã, meu Deus, eu ainda tenho o dia inteiro pela frente, pode ser um sintoma de menopausa. Aqueles esquecimentos, aquele pensamento fugaz, aí você fica, gente, o que está acontecendo comigo, né? Pode ser uma realteração realmente dessa flutuação de estrogênio, um cansaço excessivo, às vezes uma alteração de humor, uma ansiedade que você não se enxerga. Gente, eu não era assim, o que está acontecendo comigo? Só que são atribuídas à normalidade, ao dia a dia cansativo, que claro que tem influência, né? Esse gerenciamento do estresse, da qualidade de vida, o lifestyle que a gente... né, tem muita influência, mas elas precisam saber que isso é sintoma. Pode ser ólico sintomático, pode ser mais ou muito ou pouco evidente, mas assim, se eu não conheço que aquilo é um sintoma e pode ter um tratamento, uma causa, eu acho que é normal. Então é muito importante a gente trazer essa informação, né? Às vezes é a varizes que você nota que piorou, às vezes é aquele perfil de colesterol. Gente, mas sempre teve um perfil tão bom, o que está acontecendo agora? Aí você vai, culpa, traz aquela culpa, o que você está comendo? E às vezes não é só isso, às vezes tem uma coisa ali por trás que a gente precisa identificar. Só que se essa mulher não tem informação, ela não vai buscar ajuda, né? Então, assim, esse trabalho que vem se fazendo, esse próprio bate-papo aqui na intenção de trazer informação é um diferencial muito grande, né? Além do sono, dessa alteração de ansiedade, depressão, outra coisa que a gente vê muito também nesse período é a osteopenia, né? A mulher começa a perceber que já está tendo uma perda ali de massa óssea, a gente consegue ver isso nos exames também. Então, tem todas essas questões que às vezes a gente não reconhece. A alteração do perfil lipídico também é outra coisa, né? Que acontece muito nesse período e às vezes a gente não reconhece que está entrando na menopausa, né? Porque o hormônio não alterou, mas os sintomas são muito característicos. E outra coisa que a gente vê muito também nos nossos tratamentos é o processo inflamatório que acontece nesse período também. Então, assim, são mulheres que têm mais dificuldade da gente conseguir chegar a um resultado, são tratamentos mais demorados, mais desafiadores, então a gente consegue ver isso também. E aí, quando a gente tem a ajuda multidisciplinar, né, a gente melhorando essas outras partes, a gente consegue ver mais resultado no nosso tratamento. Com certeza, a gente não pode esquecer primariamente que a doença cardiovascular é uma doença inflamatória, né? O seu corpo vem inflamando ali para aqueles processos acontecerem. E isso é estabelecido em literatura, né? A gente sabe que o estrogênio, ele tem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes. Então, assim, a gente perde a nossa produção natural desse anti-inflamatório, esse antioxidante. Então, assim, às vezes eu vejo, me dá até dó, que o estrogênio é um injustiçado, né? Vamos dizer, mas eu tenho celulite, mas meu quadril é largo. A gente não faz ideia do que o estrogênio faz pela gente, né? Assim, até a graça, o charme que a mulher tem, isso tudo é responsabilidade do estrogênio. E uma crítica que eu acho interessante é que eles são até hoje chamados de hormônios sexuais, né? Só que, assim, isso está caindo, porque hoje a gente conhece, enxerga e identifica receptores de estrogênio em praticamente todos os órgãos. Então, eles não têm só uma função de fertilidade, eles não têm só uma função sexual. É muito além, né? Em relação à prevenção de demência, em relação à prevenção do risco cardiovascular. Enfim, assim, eu posso citar inúmeras aqui, porque realmente é um hormônio que a gente precisa e tem que ser valorizado. Você falou ali dos sintomas não tão evidentes, mas alterações, às vezes, no sangue, que já denotam uma alteração dessa. Você me descreveu. Eu lembrei muito de você também, Ellen. Me descreveu. Perda de massa óssea, alteração de colesterol. E olha que eu malho, eu como bem, eu não sou obesa, eu faço tudo, eu mostro a minha vida, a minha rotina para poder incentivar as pessoas a terem uma vida mais saudável. E mesmo assim eu estou sofrendo com perda de massa óssea, já estou com uma osteopenia, já estou com algumas alterações, o meu exame hormonal está normal.
Já fez uma lesão no cotovelo, Já né? Que eu vi. fiz uma lesão jogando tênis. Às vezes, assim, hormônio, a secreção é pulsátil, né? E essa fase que começa, né? Na verdade, fala-se muito climatério. Isso é muito interessante. Você falou liberação hormonal pulsátil. E é uma coisa que acontece um impacto nas varizes por causa dessa liberação pulsátil. Então, você acabou me descrevendo exatamente isso que eu estou passando. Eu não tenho sintomas evidentes, mas eu tenho já alterações nos meus exames laboratoriais, e eu acho que hoje, você me confirma, preconiza uma reposição mais precoce, não é? Para poder prevenir a evolução disso tudo. Explica pra gente como é. Sim, o que acontece, assim, como a gente conversou ali atrás, né? É um diagnóstico retrospectivo. Não tem como eu esperar um ano da paciente completamente sintomática, eu já enxergando ali em laboratórios, na qualidade de vida, nos sintomas, alterações que condizem com o que a gente está propondo e não tratar essa mulher, né? Não tem por que eu deixar 3, 4, 5 anos sem tratamento, a gente já vendo algumas alterações, podendo trazer benefício com a reposição hormonal, e é como se eu deixasse de tratar uma patologia, uma doença, né? Então, assim, esse olhar ficou mais evidente recentemente, né? Então, assim, com certeza já tem indicação de tratamento, salvo... Aí a gente sempre tem que considerar a contraindicação, né? Porque existe a indicação e a contraindicação. Então, se a pessoa não tem uma contraindicação, a gente tem que começar a tratar a partir do momento que a gente já identifica essas alterações ou esses sintomas. E aí a gente tem uma dúvida importante aqui. Porque, assim, a menopausa piora o quadro de varizes, por causa dessas oscilações hormonais e tudo isso que acontece, né? Inflamação, endotélio. E a reposição? Então, será que ela piora as varizes? Isso é muito, muito, muito interessante. Assim, todo mundo aqui tem alguns anos em medicina, a gente entende que a medicina não é uma ciência absoluta, não é uma verdade absoluta. Então, às vezes, durante o tempo que a gente tem de medicina, a gente já viu indicações irem e voltarem. E isso a gente traz através da vivência, através de pesquisa, através de exame. Por isso que as coisas têm que ser feitas de forma séria, né? A gente precisa de um estudo randomizado, selecionar aquelas pacientes para a gente entender se aquela intervenção traz benefício, porque às vezes traz benefício, mas tem um risco grande, ou às vezes não é tão benéfico assim. Então, por isso que é tão importante. Houve uma época recente que a reposição hormonal entrou no esquecimento, né? Parecia que não era tão benéfico mais, se propunha por fazer um tempo mais curto, só que junto com toda a evolução da medicina, isso também se evoluiu. Então, assim, a gente tem métodos de reposição hoje muito melhores, né? Tem as vias transdérmicas, outras vias com muito menos impacto sistêmico, então a gente traz mais benefício com menos efeito colateral. Então, lá atrás haviam contraindicações absolutas que passaram a ser relativas, e relativas que deixaram de existir. Porque, na verdade, o importante é você individualizar. Acho que o nome indivíduo é o mais perfeito que tem. Assim, não existe receita de bolo, não existe você pegar a receita da vizinha, não existe aquilo que dá certo para todo mundo, existe aquilo que dá certo para você. E isso pode ser dinâmico também. Reposição hormonal não é uma coisa que você faz e você está na menopausa, toma a sua receita, vai embora e não volta mais. Pelo contrário, a gente precisa dar um segmento e ter a evolução, porque eu preciso ver o benefício que você está tendo, se teve uma resposta legal, se apareceu algum sintoma que eu atribuo àquela reposição. Então, assim, à luz do momento atual, ano passado saiu um consenso novo, né, e voltou à tona todos esses benefícios da reposição hormonal justamente por essa evolução terapêutica. Aí, gente, para quem tá curioso, já faço meu gelzinho, mas é gelzinho, já faço minha progesterona à noite e tá tudo bem. Agora, Lívia, me tira uma dúvida, quais são, porque tem muito tabu em volta da reposição hormonal, né? Quais são as contraindicações? Quem é que não pode fazer realmente a reposição hormonal? Aqui eu vou pegar o gancho para te falar uma coisa muito, muito importante. Assim, a gente tem que fazer por onde ter condições de viver, ter oportunidade, né, assim, de fazer a reposição hormonal. Então, o que acontece? Contraindicações absolutas é aquela trombose ativa, né?
IAM recente, AVC recente, uma hipertensão arterial descompensada e atualmente ainda câncer de mama e endométrio, que são os hormônios, são cânceres hormônios dependentes. Mas né? história familiar de câncer de mama ou câncer de mama que a pessoa tenha tido? Do indivíduo, do paciente. A história familiar também pesa. E aí sempre você vai pesar risco-benefício junto ao paciente. Hoje em dia, né, em todas as especialidades, o paciente tem um papel muito importante, né? As decisões são em conjunto. A gente conversa, a gente expõe os riscos. Então, a partir do momento que aquela paciente está muito sintomática, perdendo qualidade de vida e não é um risco tão importante assim, a gente pode avaliar uma dose menor, as vias mais adequadas, né? Mas, assim, requer muita atenção. Aí o ponto que eu quero pegar o gancho para abordar, né, que eu digo que você tem que fazer por onde merecer a reposição hormonal. O climatério é uma oportunidade para você cuidar da sua vida. Se você não cuidou dela até lá, o climatério vira uma obrigação. Então, assim, para você fazer uma reposição hormonal, você tem que estar com o IMC dentro da normalidade, ou uma composição corporal adequada, né, uma quantidade de gordura adequada. Porque o que acontece? A gente sabe que a reposição hormonal poderia, principalmente com as medicações antigas, aumentar um pouco o risco de câncer. Por isso que a gente não usa nesses cânceres hormonodependentes. Só que a obesidade é relacionada a 13 tipos de cânceres. Então, realmente, não dá para você somar risco. Se aquela paciente chega à obesidade, mesmo sintomática, obesa, dislipidêmica, diabética, com resistência insulínica, ela precisa resolver essa situação para ganhar a reposição hormonal, né? Então, assim, não é um processo só ativo, a reposição hormonal. Eu vou no médico, ele me prescreve um remédio. Não. Ela tem que estar ativa nesse processo. Então, assim, atividade física é fundamental. Tem que crescer massa muscular, que é poupança para o futuro, né? Tem que ter uma alimentação adequada, saudável, tem que ter o gerenciamento de estresse, o sono. Fica difícil? Fica! Mas o que na vida é fácil, né? Então, assim, é um processo que tem que ser ativo. Não é só você ir no médico e ele te prescrever o hormônio. Precisa realmente que você tome as providências adequadas para você quase que se permitir viver a reposição hormonal, né? Porque uma coisa são fatores de risco não modificáveis. Aí não tem o que você fazer uma história familiar muito forte, você tem um marcador genético positivo, que hoje em dia a gente tem esses recursos, né? Mesmo com história familiar positiva, você consegue fazer a pesquisa genética e ver se ela carregou aquele risco. Esses são fatores que não tem o que você fazer, né? Não são fatores de risco modificáveis. Agora, é importante ter a autorresponsabilidade dos modificáveis, a gente se empenhar em resolver. E, às vezes, vai precisar de tratamento também, né? Não é que eu digo assim, é só você emagrecer, é só você fazer atividade física. Às vezes, você tem uma obesidade de padrão genético, uma tendência à obesidade, você vai precisar fazer um tratamento para obesidade também. Às vezes você tem uma dislipidemia, por mais que você coma direitinho, ainda mais dislipidemia, que a gente sabe que é muita produção endógena, você vai precisar fazer um tratamento também. Por isso que é tão complexo, né? Assim, por isso que requer tão atenção. Então, assim, você vai ter um acompanhamento com cardiologista, com ginecologista, com um endócrino, com vascular, no caso das doenças vasculares, para você realmente aumentar a chance daquilo dar certo. E quando dá certo, o benefício é assim, realmente muda a vida da mulher. Né? Individualizado e multidisciplinar. Perfeito. São duas palavras-chave que eu vejo que quando eu converso com essas pacientes, mulheres na menopausa, são pontos muito importantes. Porque é muito comum perguntarem, né? Mas minhas varizes vão piorar se eu tomar ou anticoncepcional ou fizer a reposição hormonal? E eu sempre falo, cara, eu não vou recomendar suspender nada. Porque se está sendo feito, algum benefício isso está te trazendo. Agora, a gente precisa olhar para o seu caso, ver, às vezes a gente vai fazer um acompanhamento mais de perto, a gente vai ter mais atenção a uns detalhes, a um tipo de vasinho que pode ser mais frequente, observar algum sintoma que você pode ter por conta disso, mas a gente vai caminhar junto com as outras especialidades, a ginecologia, a endocrinologia, para conseguir oferecer, né, o melhor para aquela mulher que está num momento que realmente é complicado, né? Muda muito o que ela está passando, né? E deixa eu voltar só um pouquinho nas contraindicações. A gente sabe que a trombose em fase aguda, né? Uma trombose ativa, de fato, vai ser uma contraindicação. Mas e um paciente que já teve trombose? Quanto tempo, em média, você deixa ele começar a reposição Essa hormonal? queixa é bem comum, né, no consultório. Sempre Sim. perguntar, não vou fazer reposição porque já tive trombose. Posso então fazer, fala. não É. posso. Aí depende, assim, aí a gente vai ter que ir mais fundo, né? Porque depende do que provocou aquela trombose. A maioria das vezes a trombose não é única e simplesmente o problema, né? Como a Ellen gosta muito de dizer, nós somos um corpo, funcionamos como sistema, então não é só uma perna. A trombose não aconteceu só ali, né? Existem fatores que provocam. E aí a gente precisa ir para pesquisa clínica. Então, assim,
não é uma contraindicação absoluta uma trombose antiga. Só que eu tenho que identificar, o paciente tem uma trombofilia, ele tem tendência a refazer aquela trombose, ele tem uma doença de base que é trombogênica, e aí eu já tô... É aquela história, é botar na balança de risco-benefício, né? Então, assim, se foi uma trombose há 15 anos atrás, num pós-operatório de joelho que ela fez, que a gente tem claramente uma causa do que foi aquela trombose que ficou para trás, esse paciente, a gente pode avaliar o risco-benefício e ser positivo a gente fazer reposição hormonal, porque eu sei o que provocou aquela trombose e não é um risco que se manteve. Agora, o paciente que tem doenças pró-trombóticas, aí eu já somo risco muito importante. Então, assim, a gente tem que ver o que está por trás dessa trombose. Assim, não vai ter uma indicação absoluta, a gente vai ter que ver caso a caso. E para quem tem varizes, você também recomenda algum cuidado especial nessa reposição hormonal? Como é que você costuma fazer? Aí a gente vai ter que acompanhar a evolução, né? Porque assim, a gente sabe que a menopausa também agrava. Então, assim, eu tenho que ver, foi realmente a reposição hormonal que agravou o processo? Esse problema é tratável? Eu estou tendo outros benefícios muito maiores que compensam esse problema e eu tratar a varizes? Né? Então, assim, novamente vai ser individual, assim, porque depende da evolução. Eu coloquei o hormônio, eu já tentei ajustar a dose, a gente fez adaptações e continua piorando, eu vou ter que fazer uma prova terapêutica de tirar, né? Mas, assim, vai ter que ser justamente avaliável caso a caso. Isso. Agora vamos supor que o paciente não possa fazer a reposição hormonal. Ele tem várias contraindicações. Quais são as opções hoje para trazer conforto para essa pessoa nesse período que é tão desagradável? Excelente. Aquela paciente que não é candidata à reposição, ela não está entregue, né? Assim, não é para desistir, que não tem nada a fazer. Existem outras medidas não hormonais a serem feitas. Infelizmente é inferior, não tem como a gente dizer que é igual, senão a gente faria para todo mundo, né? É inferior. Mas você também não tem, assim, não é o caso de não ter o que ser feito. Então, assim, a gente vai focar muito no tratamento dos sintomas daquela mulher, a partir do momento que você não tem como mais repor o hormônio. Então, se ela tem sintomas vasomotores, a gente pode usar antidepressivos, algumas medicações que podem diminuir esses sintomas, como fogacho, esses calores, essas alterações. No caso de osteoporose, a gente vai tratar propriamente aquele osso, né? Então, se tiver uma osteopenia, a gente já começa a intervir. Se tiver osteoporose, você precisa dar continuidade àquele tratamento, porque, assim, são doenças que você sabe que vão se agravar com a reposição hormonal. Então, assim, não é aquele negócio, você tá com uma osteopenia, eu repito sua densitometria da coisa de 2 anos, se tiver osteoporose a gente trata. Não, daqui a 2 anos vai ter osteoporose. Não faz sentido eu esperar essa evolução. Sempre né? prevenir, né? Hoje Isso. a gente vê uma abordagem muito mais precoce, né? Então, assim, acaba que ela fica focada mesmo no controle dos sintomas. Né? Tem alguma coisa mais natural? Eu costumo recomendar muito chá de amora, frutas vermelhas, que eu sei um pouco disso, mas tem mais coisa que você costuma passar? Existem uns fitoterápicos, até uns fitoterápicos prontos, e assim, a gente vê alguma resposta, tá? Principalmente em fogacho. Tem algumas pessoas que não fazem nenhuma diferença, porque é variável também, né? A resposta, o sintoma, às vezes é muito intenso e às vezes mesmo melhorando um pouquinho, a pessoa não chega a achar que resolveu. Então, assim, a gente vê uma resposta, ajuda. Uma ajuda, vamos dizer, um auxílio ali, mas tem gente que não se beneficia. Mas existem algumas sim. Aí vai os fitoterápicos, né? Vai também medicação para o sono, que aí você controla ali a alteração de hormônio também naquela fase, que vai auxiliar também, que não necessariamente é a reposição, né? E nesse novo consenso que você falou, ele fala justamente isso, Lívia, de trombose e relacionada à reposição hormonal, né? Que eles não contraindicam mais em casos de trombose e a reposição hormonal. E aí depende do fator, tromboses antigas, né? Depende do fator causal. Se você tiver um fator causal, removeu aquele fator, você pode fazer reposição hormonal, sim, na menopausa, mesmo tendo esse histórico de trombose. É aquilo que você falou. Uma coisa muito interessante que você está trazendo do consenso novo é que antes a gente fazia por um período pré-estabelecido, né? Hoje em dia,
não precisa mais. Então, assim, se você verifica que ela não está tendo efeito colateral e continua tendo benefício, você poderia estender. Uma coisa que a gente ainda preconiza é a janela de oportunidade, né? Que aí seriam nos primeiros 10 anos e antes dos 60 anos para iniciar. Mas a suspensão não tem obrigatoriedade mais daquele tempo estabelecido, né? Então, Muito bom. novamente individualizar. Gente, a nossa conversa tá tão boa, mas eu vou precisar encerrar o nosso episódio. E eu queria pedir para vocês, antes que eu me esqueça, para vocês seguirem o nosso canal, deixarem todas as suas dúvidas, porque nós vamos responder, a doutora Lívia vai responder. E essas nesse- dúvidas servem de inspiração também pra gente decidir o tema dos próximos episódios, né? Exatamente. Mas antes de terminar, eu queria que a doutora Lívia deixasse pra gente como é que a gente pode encontrar, se um paciente quiser fazer uma consulta com você, como é que ele te acha, se uma mulher quiser fazer reposição hormonal e fazer uma investigação aprofundada contigo, como é que pode te achar? E primeiro eu quero agradecer a vocês pelo convite, foi delicioso, realmente, muito, muito bom conversar sobre isso, né, porque em muitos pontos a gente se identifica muito também. Você tem que voltar para falar mais sobre obesidade com Isso. a gente, tá? Já Podem tem querer. outro. Fica combinado. Quem quer que a Lívia volte tem que dar um like aqui, hein? Contem comigo. E, assim, um recado final que eu quero deixar é não subestimar o que você vem sentindo, né? Não normalizar a perda de qualidade de vida, não normalizar sintomas ruins, não achar que tá tudo bem, não tá vivendo bem, né? Então, assim, sempre buscar ajuda é sinal de inteligência, não é sinal de fraqueza, né? Então, esse recado a gente sempre gosta de dar. E aí, a gente deixa as informações de contato no canal, né? Vocês entrem lá que tem a informação de todas nós. Será um prazer ajudar, atender vocês, tá bom? Beijo. Tem alguma mensagem? Alguém quer deixar contato? Como é que as pessoas encontram? Vamos deixar vocês? a rede e o Instagram do grupo O também. nosso Instagram do grupo Ellen Pessoni, Instagram, @grupo Ellen Pessoni. Você vai encontrar lá muitos vídeos e informações sobre o tratamento de varizes. Todas nós estamos lá, mas cada uma tem o seu Instagram individual. O meu é @doutora, né, @Karine Miranda. O meu é @DRA Bruna Monerá, e podem também enviar pra gente as perguntas no Instagram também, que também serve de inspiração pra gente gravar os próximos episódios, tanto lá quanto aqui. O meu Instagram é @DRA Roana Lacerda. Já manda a dúvida lá do próximo podcast com a Lívia. Obesidade, hein? Eu sou a doutora Ellen Pessoni, meu Instagram, @DRA Ellen Pessoni. E um prazer estar aqui com vocês no nosso podcast Conversa Vascular. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.